estamos falando sobre falsa culpa. Já falamos sobre a falsa culpa que os pais projetam nos seus filhos. E nós entramos numa palavra sobre a falsa culpa, que muitas vezes a religião, inconscientemente, ou em alguns casos até conscientemente, acabam projetando nos seus seguidores, nas pessoas que ali frequentam. E às vezes nós pregamos assim de uma forma muito superficial. Fazendo uma analogia ali com uma comparação com a parábola do semeador, né? Nós semeamos a palavra, né? Uma cai à beira do caminho, outra cai entre espinhos, a outra cai em boa terra, outra cai em terreno cheio de pedras. Mas a nossa preocupação é semear. Não há uma preocupação no cultivo do solo, em saber se o solo em que a semente está caindo é uma terra boa. Simplesmente nós semeamos. Há um texto lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 6, 14, onde Jeremias vai falar que eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, com base nesse daqui, eu quero olhar para o Evangelho, porque, no geral, as pessoas, vamos supor assim, as pessoas trabalham muito com campanhas, fazem uma campanha de libertação, fazem uma campanha de cura divina, fazem uma campanha da prosperidade, enfim. E as pessoas procuram esses locais porque estão precisando daquilo que a religião prometeu, que se elas cumprissem determinados rituais, elas receberiam essas possíveis bênçãos. Só que quando termina essas campanhas, a pessoa invariavelmente não recebe nada. Elas não conseguem a cura, não conseguem a libertação, não conseguem o emprego, não conseguem ter prosperidade e continua do mesmo jeito. Daí o que acontece? A pessoa se sente culpada. Porque ela vai assim, eu não sou merecedor do favor de Deus. Deus não me abençoou porque me faltou fé. E geralmente, muitas vezes, é o argumento que é usado. Você não foi abençoado porque você não teve fé. Você não foi abençoado porque lhe faltou a fé. Só que quando você olha para o Evangelho, Evangelho de Jesus, você vai ver que as coisas não são bem assim, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqueles dois cegos de Mateus capítulo 9. No versículo 28, Jesus fala assim, faça-se conforme a vossa fé. Antes, quando eles procuraram Jesus, Jesus perguntou para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles falaram, sim, nós cremos. Então Jesus fala no versículo 28, Mateus 9, 28, faça-se conforme a vossa fé. E eles passaram a enxergar. Fé de quem? Fé dos dois cegos, que criam que Jesus tinha poder de curá-los. Depois, quando você vê o menino que sofria de epilepsia, menino que tinha ataque epilético, de Marcos capítulo 9, você vai ver no versículo 29, Mateus 9, versículo 28 e 29, que quando os discípulos oram por aquela criança, não conseguem curá-lo, não conseguem libertá-lo. Jesus está com Tiago, Pedro e João lá no Monte Hermon, e quando Jesus desce, Jesus resolve o problema. Jesus cura o menino é totalmente liberto. Daí quando eles estão na casa, eles perguntam para Jesus, mestre, por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus vai falar, essa casta de demônio, esta qualidade, essa espécie de demônio, ela não sai se não for pela força do jejum e da oração. O que Jesus está dizendo? Que a culpa não era do menino, a culpa não era do pai do menino. A culpa de Jesus curou, né? E também não foi a fé do menino que trouxe a cura, que trouxe a libertação, foi a fé do pai do menino. Mas Jesus acusa os discípulos que a culpa do menino não ser curado
era falta de fé, era falta de um compromisso, de uma comunhão íntima com Deus dos discípulos que tentaram fazer isso. Depois, quando você vai, o centurião, por exemplo, Lucas capítulo 7, você tem a história do centurião. Né? Pessoas que foram curadas pela fé dos outros. Né? O servo do centurião foi curado, Jesus falou, não sou digno de que entres na minha casa, mas manda uma palavra e meu servo ficará curado. Fé do servo? Não, fé do centurião. Não tinha nada a ver com o centurião. E quando você cai para João capítulo 5, você vê o paralítico no tanque de Betesda. Essa eu acho uma história mais sensacional ainda, porque ele se mostrava totalmente indiferente. E ele não estava nem aí, ele estava crendo, havia uma crença, uma superstição de que em determinado momento um anjo desceria naquele tanque, agitaria a água, e o primeiro que pulasse no tanque uma vez a água agitada seria curado de qualquer enfermidade. A fé daquele paralítico estava nesse agito da água, nesse agitar das águas, nesse movimento das águas. A fé dele estava que no primeiro que pulasse seria curado. E ele se mostrou totalmente indiferente. E ele não conhecia Jesus, ele não tinha fé em Jesus, não fez nenhum tipo de demonstração de fé, mas Jesus curou. Tanto é verdade que no capítulo 5, versículo 14 e 15, você vai ver que Jesus encontra com ele mais tarde no templo, e aí ele conversa com, aí ele passa a conhecer Jesus, ele não conhecia antes. E ele entrega Jesus para os judeus. Ele sabia que os judeus estavam procurando Jesus, e ele acaba entregando. Ele não estava nem aí, irmãos, ele não estava nem aí. E ele foi curado. Não há nenhuma demonstração de fé na vida desse paralítico. Mesmo assim, Jesus o curou. E o que dizer de Marcos capítulo 2, daqueles homens que trouxeram um paralítico e baixaram no lugar correspondente da casa onde Jesus estava. Jesus fala, vendo-lhes a fé. Fé de quem? A fé das pessoas que transportaram o paralítico. Ou seja, o paralítico foi curado pela fé dos outros, não pela sua própria fé, sua própria capacidade de crer que Deus poderia curá-lo. Então, quando nós vemos que Jeremias fala, curam superficialmente a ferida do meu povo, quando eles falam paz, paz, quando não há paz, a gente sabe que, por exemplo, uma insônia, né, ela pode ser por causa de um remorso, por causa de uma culpa, algo que você fez, e você não consegue dormir. O médico pode simplesmente receitar um sonífero e você vai dormir. Mas ele tratou o efeito e não a causa. O que está causando essa insônia? Então, um médico mais consciencioso, ele vai conversar com esse paciente, ele não vai ficar na superficialidade, ele vai procurar entender por que a pessoa de fato está nessa situação. E é muitas vezes esse trabalho que nós temos que fazer. Não adianta ficar profetizando, ficar fazendo um monte de coisa. E pessoas, às vezes, eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de estudo bíblico, e o estudo estava até bom, o estudo até estava fluindo legal, mas de repente uma senhora me pede para contar um testemunho. Ela pediu para contar um testemunho, a pessoa que estava dando o estudo permitiu, e ela contou um testemunho de algo que Deus tinha feito na vida dela, que trouxe culpa na vida dos outros, uma falsa culpa, porque ela contou de uma forma tal do que Deus tinha feito, que as pessoas que estavam ali falaram assim, Deus não me ama dessa maneira, isso não acontece comigo, por que acontece com ela e não acontece comigo? Então, o mais agravante é que o testemunho não era verdadeiro. Houve um exagero da parte dela, ela contou de uma forma totalmente exagerada uma coisa que aconteceu com ela, e ela, ao invés de edificar a vida das pessoas, ela trouxe mais culpa. Então, muitas vezes é o que acontece, as pessoas vão em busca de uma solução, já se sentem culpadas da situação que estão vivendo e saem de lá mais culpada ainda, agora com uma culpa religiosa pesando sobre você.
Então não podemos ficar nos culpando de certas coisas. E eu vou estar concluindo, não deu tempo hoje, mas eu vou estar concluindo sobre a verdadeira culpa. O que realmente, porque se fala, se existe culpa, então existe a culpa verdadeira. O que realmente é uma culpa verdadeira? Mas se você tem ido nessas igrejas, nessas campanhas, nessas religiões, tem prometido e não tem acontecido, não se sinta culpado. Você não é culpado de absolutamente nada. Procura conhecer a soberania de Deus, procura conhecer a vontade de Deus. Não fique se culpando, né, e achando que você não é abençoado, que você não é alvo do amor de Deus. Muito pelo contrário, né? Você é abençoada, você é abençoado, você é alvo do amor do nosso Deus.